Então, Camila, a gente está indo aqui, né, para a nossa última parte, na verdade, que é agora. Uhum. Você está trazendo conhecimentos tão importantes, e eu sinto que uma das coisas mais importantes que a gente está falando é da onde está o nosso prazer, porque a gente pode estar tendo prazer em algo que nos faz muito mal, né? E às vezes sem entender por que que a gente está fazendo isso. Então, por isso que muitas vezes a gente tem que buscar a raiz psicológica disso, porque às vezes você está ali querendo se maltratar, se punir, né? Tem uma autodestrutividade que vai desembocar no seu movimento alimentar e no movimento com o seu corpo, que muitas vezes vai gerar uma doença, então tem uma destrutividade, e a gente entende os motivos mais profundos, mas no fundo a gente está falando sobre prazer, né? Sobre mudar essa rota desse prazer, né? E transformar a sua relação na alimentação. E eu achei muito legal de te convidar, porque você faz o seu trabalho associado à culinária. E a culinária, ela ajuda mesmo nessa virada de chave, que nem você está falando, que às vezes a gente fica ali achando que a alimentação saudável você vai comer, né, só o mesmo, do mesmo todo dia, e não é isso. Então, e que todo esse contato com a comida, como você estava falando ali no vídeo anterior, ele é um ato de amor próprio, é um autocuidado, então vai ajudando a você transformar essa área da sua vida, né? E então eu queria nesse último vídeo pedir para você dar algumas orientações de como a pessoa pode começar a fazer esse movimento, né? De cuidar melhor ali da própria alimentação. O que que você vê assim, que é importante dizer? Aham. Ó, eu falo que a minha missão no mundo é provar que comida saudável também é gostosa, né? E às vezes as pessoas comeram algum tipo de vegetal de uma maneira que não agradou o paladar dela. Mas não existe só esse tipo de fazer determinado vegetal ou qualquer outra coisa que seja. Existem outras várias possibilidades, como a gente tinha falado, né? E eu acho que, assim, para a gente começar a mudar um pouco isso, é importante a gente começar a excluir aquilo que não agrega, aquilo que não vai trazer como consequência algo bom, né? Então, aí falando em culinária saudável, a gente tem que começar excluindo as preparações que são fritas, né, por imersão, que é aquela onde a gente bota muito dentro do óleo. Esses dias eu estava observando que quando a gente frita, né, sobre imersão, o óleo vai reduzindo aos poucos, conforme você vai fritando, o óleo vai reduzindo. E aí onde que vai parar esse óleo? Vai para tudo dentro do alimento, Uhum. sabe? Então, eu acho que começar excluindo algumas preparações que não vão agregar, que não vão fazer bem, e uma delas é essa, a de fritura, Mudar a né? forma de preparo, Substituir. né? Mudar a forma. Mudar a forma do preparo, né? É claro que a fritura ela traz a crocância, mas a gente hoje em dia tem na modernidade aí temos a air fry que traz esse efeito, mas não tem o óleo, é por uma outra tecnologia mesmo, Uhum. e mudar, né? Então, buscar um assado, tanto quanto na variação de temperos, a gente tem também a variação de método de cozinhar, né? De cocção. Então, é excluir, fazer essa substituição. E aí, depois disso, de começar a excluir essas coisas que não vão trazer bons resultados, né, consequências positivas, é ir se organizando melhor ali na hora mesmo da compra das opções que você vai ter em casa, né? Também começar com a exclusão de não ter em casa produtos industrializados, buscar mais produtos naturais, né? Frutas, verduras, vegetais e saber é, equilibrar em questão de nutrientes, né, de carboidratos, de proteínas. E, tipo assim, eu falo que tem a regra do 3 para ir fazer a compra para a semana na produção das refeições. A regra do 3 é você pegar 3 produtos de cada grupo alimentar. Uhum. Então, assim, 3 frutas para semana,
3 vegetais, Uhum. 3 alimentos fonte de proteína, que aí a gente pode ter tanto as proteínas vegetais quanto as proteínas animais, então aí pegar 3 tipos, por exemplo, vou dar um exemplo assim, grão de bico, né, Uhum. que é um alimento que é fonte de proteína também, mas de vegetal, feijão e ervilha, Uhum. né? Então, aí 3 desse grupo ali, desses vegetais que tem proteína, e aí depois 3 grãos que vão ser fonte de carboidrato, não necessariamente só grãos, né? Mas também tem as raízes. Então, aí, por exemplo, batata doce, mandioca e arroz integral, Uhum. Que tá? legal Então, essa usar essa dica. regra do 3 que facilita muito. E Uhum. aí, na hora das preparações, variar nos tipos de preparações, que nem eu tava falando, né? Aí tem o forno pra gente usar, tem o grelhado e tem o cozido em água, sabe? Então aí já vai, ó, mais três variações. Então percebe que é tudo a regra do 3. E isso facilita muito, sabe? Ter Uhum. tanto na questão de variar, quanto na questão nutricional, que a gente vai atingir bastante variedade de nutrientes. Nossa, muito legal isso que você está falando, porque é tão importante também quando a gente está mudando algo, a gente realmente ter esse prazer, né? E porque eu lembro quando eu me tornei vegetariana, isso foi há 13 anos atrás, que eu Aham. me tornei vegetariana. Ai, que legal. Eu lembro que eu pensei assim, né? Eu falei, nossa, eu vou tentar fazer a proteína de soja, porque na minha cabeça eu não tinha conhecimento. Eu achava que eu tinha que comer proteína de soja, porque eu ia tirar a carne, era a minha ideia ali, né? Na época. Eu falei, eu vou tentar, se eu gostar, eu viro vegetariana. Então, essa era a minha única ideia, que a minha proteína na alimentação viria através da proteína de soja, e hoje em dia a gente sabe que não é nada disso, né? Eu fiz, ficou horroroso, então também não eu não conhecia nenhuma técnica e de como fazer. Depois fui entender, né, que daria para colocar, né, que nem você está falando, né, ervilha, tofu, grão de bico, que se eu quisesse colocar ali a proteína de soja, eu ia aprender um jeito melhor de fazer, e acabou dando certo, né, mas era uma limitação, e às vezes a gente tem essas limitações, que eu acho que o que você está trazendo aqui é de abrir os horizontes na hora que você vai fazer a compra, ter esse planejamento, a hora que você vai para casa, como é que você vai preparar, ter isso tão importante quanto o seu trabalho, o seu banho, o seu sono, né? Nossa, gente, porque assim, né? A alimentação é o que nos faz, Uhum, né? Então, assim, tem que ter isso como uma prioridade na vida, sim. né? E buscar um pouco do conhecimento, né? Tanto através de, de profissionais e quanto através da internet, até mesmo tomar um pouco de cuidado com a fonte de onde você vai pegar esse conhecimento, É, mas buscar saber mais, sabe? Graças a Deus, hoje a gente tem a facilidade da internet, né? Do conhecimento ali na palma das mãos. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado de onde você vai buscar isso, né? Mas tem que buscar saber mais, sabe? Abrir mais o horizonte. Eu acho que parar e dar um passo para trás para poder enxergar mais amplo, sim, sabe? Que às vezes a gente fica tão fixada numa ideia só que aí sim. acaba não olhando para as outras possibilidades, É, né? E que nem falando de proteína vegetal, é, nossa, quanto tipo de feijão que não tem, é, né? Porque é daí que a gente vai, é da família do feijão que a gente vai conseguir as proteínas vegetais, mas tem muita variação. sim, Muita, tem feijão de corda, bolinha, tem feijão comum, feijão preto, feijão vermelho, feijão branco, grão de bico. Aí é uma sim. infinidade, é uma É verdade. infinidade. E aí É, você pode fazer cozido, salada, hambúrguer, bolinho, tudo. É, dá para variar muito, mesmo dentro da vegetariana. é. Ô, Camila, queria te agradecer. Muito Ah, obrigada eu quero. pelos conhecimentos. Seu trabalho é muito legal. Queria te Ah, agradecer. muito obrigada. Fico muito feliz. Obrigada a você pelo convite. E aí eu vou deixar você marcada também, quem quiser ir
falar com você, né? Eu acho Tá. que a ideia é agregar mesmo, né? A gente conversando, trazendo conhecimento junto. Então, Ótimo. brigadão. Obrigada a você. Espero poder ter ajudado um pouco compartilhando do que eu sei. Ajudou muito. Um beijo. Beijo, tchau. Tchau.